Lição 9, 20 a 27 de maio de 2023. Deus muda de ideia. Texto-chave: vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado, e eu lançarei contra eles minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor seu Deus. Ó Senhor, exclamou ele, por que estás tão irado com o teu próprio povo, que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte? Êxodo 32, 9 a 11. Teaser: a história da viagem de Israel à Terra Prometida é permeada por momentos de desobediência e descrença. A lição desta semana indica um ponto fundamental na liderança de Moisés e retrata quão difícil é interromper os hábitos do pecado. Enquanto Moisés passava tempo com Deus na montanha, alguns pensaram que algo devia ter acontecido ao seu líder. Em vez de refletir sobre as maneiras pelas quais Deus os havia guiado no passado e descansado confiante nele, os israelitas permitiram que a mente ficasse ociosa. A crença inativa na promessa de Deus produziu o fruto da descrença. E alguns dentre o povo pressionaram Arão a fazer um bezerro de ouro e instituir um novo ritual de adoração. Deus informou Moisés sobre o comportamento dos israelitas e tomou a decisão de destruí-los e dar início a uma grande nação a partir de seu servo e amigo. Moisés, porém, demonstrou liderança abnegada e humildade semelhante à de Cristo ao sugerir outro meio. Apelou a Deus para mudar de ideia e poupar o povo que pertencia a ele, mesmo que isso significasse riscar seu próprio nome do livro da vida. A oração sincera e desinteressada de Moisés impeliu Deus a ter compaixão e dar ao povo uma outra chance. Que história! Roteiro original. Qual era o problema do povo de Israel? Poucas semanas antes tinham feito uma aliança solene com Deus, prometendo-lhe obediência. Mas diante da primeira dificuldade, eles pisaram na bola, e feio. Leia em sua Bíblia o relato dessa história, em Êxodo 32, 1 a 14. Observe a atitude de Moisés quando Deus lhe faz uma proposta aparentemente irrecusável. Aquela poderia ter sido uma prova para Moisés, mas sua reação revela que Deus o escolheu para ser o líder de um povo tão complicado. Defina em uma palavra o caráter destes personagens nesse ponto da história. Moisés, Arão, Deus, povo de Israel. Você se surpreendeu com a resposta de Deus a Moisés? O que é admirável e único na atitude e no comportamento de Moisés? Por que você acha que foi tão difícil para os israelitas duvidar de Deus e adotar um comportamento pecaminoso? Quanto tempo os israelitas acreditaram nos milagres que Deus havia realizado em seu favor? Isso acontece com as pessoas hoje? Qual é a mensagem que Deus tem para você nessa história? Zoom. O texto-chave dessa semana está em Êxodo 32, 9 e 11. Leia essa passagem várias vezes e, se possível, tente também ler em algumas versões diferentes. O que você acha que significa a palavra dura cerviz, que aparece em algumas versões mais antigas? De que maneira você é teimoso ou difícil de submeter-se? A paciência de Deus para com Israel parecia estar se esgotando. O que você acha que foi mais ofensivo para Deus nessa situação? O fato de que eles perderam tão facilmente o foco à luz de tudo o que Deus havia feito por eles? O modo como os israelitas deram crédito a um bezerro de ouro pelas coisas que Deus havia feito por eles? A forma como muitos deles, teimosamente, se recusaram a arrepender-se quando foi dada uma oportunidade de receber perdão? Leia o restante de Êxodo 32. É difícil escolher uma resposta só, não é? Deus tinha muitos motivos para estar irado, mas acima da ira estava sua misericórdia. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Por isso, deu novamente uma oportunidade aos israelitas que se arrependeram. É notável a atitude de Moisés nessa situação. Mesmo com o coração dilacerado pela infidelidade do povo, ele ainda intercedeu e rogou que Deus lhes perdoasse. Ele estava disposto a não estar entre os inscritos para a vida.
Ele estava disposto a entregar a própria vida como expiação pelo pecado deles. Moisés realizou muitos atos nobres, mas esse foi o maior de todos. Making of. Em vez de esperar e confiar na palavra de Deus, alguns dentre o povo sugeriram que a melhor opção era voltar ao Egito. Foi a mistura de gente que começou a reclamar e que liderou a apostasia. O bezerro de ouro era uma representação do deus egípcio Apis. Além de transgredir o primeiro mandamento, o povo se envolveu numa verdadeira orgia. Existem várias coisas engraçadas que as pessoas falaram e que foram registradas na Bíblia. Veja esse comentário de Arão em Êxodo 32, 23 e 24, para justificar sua conduta. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzem, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, e eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Arão ensinou que um poder sobrenatural havia transformado o ouro derretido no bezerro. Se Moisés não tivesse intercedido por Arão, ele teria sido morto por causa do seu pecado. Na ausência de Moisés, Arão tinha ficado como líder do povo, e isso tornava sua atitude ainda mais grave. Lembre-se de que na guerra entre o bem e o mal não existe campo neutro. É preciso coragem e determinação para ir contra a influência da multidão. A Bíblia diz que os filhos de Levi não participaram do culto idólatra, que as influências atuais podem minar na sua vida espiritual. Como você pode resistir? Extras. Entre os textos adicionais está uma passagem que foi mencionada na história e outras que se relacionam com o tema. Leia o texto em sua Bíblia e identifique um verso que mais fale a sua vida hoje. Tire algum tempo para assimilar essa passagem e peça a Deus para lhe dar uma oportunidade de conversar com alguém sobre essa história. Os textos são Êxodo 34, 6 e 7, Josué 24, 15 e Tiago 4, 7. Pode ser que você conheça alguém que necessite tomar uma decisão sobre estar ao lado de Deus ou teimosamente se esconder do próprio caminho. Ore sinceramente por essa pessoa e peça que Deus oriente você a incentivá-lo e a estar do lado do Senhor. Deus combina perfeitamente em seu caráter a misericórdia, a justiça e a verdade. Reflita sobre esse verso. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Deuteronômio 7:9. Essa promessa também foi feita para você. Paranômica. Esse texto revela a maravilhosa qualidade de liderança de Moisés. Abnegação genuína. Você conhece algum líder atual que tenha essa qualidade? O capítulo 28 de Os Escolhidos mostra outra perspectiva para a idolatria que aconteceu no pé do Monte Sinai. Enquanto se lê esse capítulo, observe as ideias que dão cor à história. Você também lerá frases que oferecem princípios pelos quais viver, que podem ser uma fonte de instrução e encorajamento. Ellen White declara um princípio poderoso. Deus deseja que seus servos provem sua lealdade a Ele ao repreenderem fielmente o pecado, por mais doloroso que seja esse ato. Você já presenciou alguém defendendo o que era certo, embora outros não pudessem entendê-lo ou ridicularizá-lo? Deus provou o amor de seu servo por aquele povo ingrato, e Moisés resistiu nobremente à prova. A prosperidade do povo escolhido de Deus era mais importante para ele do que se tornar o pai de uma poderosa nação. Deus se agradou de sua fidelidade e de sua integridade, e confiou a ele a grande responsabilidade de guiar Israel à terra prometida. Os Escolhidos, página 193. Os israelitas se esqueciam com muita rapidez do que Deus fazia por eles e caíam descuidadamente em pecado. Você se esquece de prestar atenção ao que Deus tem feito por você? Além disso, que pessoa abnegada era Moisés a ponto de arriscar seu pescoço por uma turma que parecia incorrigível.
É possível que você tenha amigos que pareçam incorrigíveis. Eles precisam que alguém continue orando por eles, mesmo quando estão indo na direção errada. É incrível como Deus dá a todos uma chance para se arrepender e professarem sua lealdade ou apegarem-se obstinadamente ao seu caminho. Pode ser que hoje Deus esteja lhe oferecendo uma nova chance. Precisamos reconhecer nossa necessidade da graça de Deus e assumir nossa lealdade a Ele. Tome e reafirme sua decisão de permanecer do lado certo. Ore a Deus. Hoje o Salvador está tão disposto a ouvir a oração de fé como quando andava visivelmente na terra. O natural coopera com o sobrenatural. Faz parte do plano de Deus nos conceder, em resposta à oração de fé, aquilo que não nos daria se não tivéssemos pedido com fervor. Religião é a substituta moderna para a crença. Oscar Wilde. A descrença em alguma coisa tem origem em uma crença cega em outra coisa. George Lichtenberg. Além do estudo, reflita. Assim, a luz do céu deveria resplandecer em um mundo de trevas. Uma voz apelando a todos os povos para saírem da idolatria e servirem ao Deus vivo seria ouvida. Se os israelitas fossem fiéis no cumprimento da responsabilidade a eles confiada, Deus seria a sua defesa e ele os exaltaria acima de todas as outras nações. O capítulo 27 está disponível.